É um ano de recuperação para o Atlético. Depois do centenário caótico, cair com 100 anos de história, o Atlético busca bater e voltar na Série B. Um time que teve conquistas nos últimos anos e que agora vive um cenário que pouca gente imaginava. Só que pro Furacão é isso. Briga para ser um dos times principais na Série B desse ano e tem uma missão difícil com uma reformulação completa no elenco. E para explicar como é que chega o Furacão para a Série B, se sobe ou não sobe, tô aqui ao lado de Vintinhos Dalicani. Esse, para quem já conhece lá da Tretes, sabe mesmo tudo do Furacão. E a gente vai trazer os detalhes aqui com análise também do Vintinhos. E aí, Vintinhos, o que dá para destacar desse início de ano do Atlético e como é que chega para a disputa da Série B? Tudo certo, Ale, tudo certo com você que está acompanhando esse vídeo. Pois é, o Atlético... É importante a gente pintar o cenário da reformulação, né? Foram 27 saídas desse elenco do Atlético. 27 caras do elenco do ano passado deixaram o Atlético. Outros 19, com a possibilidade do 20º, chegaram ao clube. Né? E acho que talvez nem 27 tenham jogado no passado na Série A. Cara, não assim, tem o número aqui, na mas... Série A, provavelmente não, tá? Não não, deu né? 27 na Série A do Campeonato Brasileiro. Então até os caras que eram apenas peças, né? Até jogadores de base, até todos esses caras deixaram o clube. Principalmente você vai pegar o Fernandinho, vai pegar o Thiago Heleno, que ainda está no Atlético, mas não vai mais ser utilizado. O Pablo, o Unicão. Referências não técnicas de fato, mas referências de vestiário, referências no anímico. Todos esses caras deixaram o clube. Um movimento que é muito do Mário Celso Petralha é de querer tirar o corpo fora, né? De se colocar como um cara que não tem a culpa, de fato, do rebaixamento do Atlético, mas sim, os jogadores têm culpa, os treinadores têm culpa, mas a presidência que permanece lá, e talvez a única coisa que tenha permanecido de 2024 para 2025, a presidência não tem a culpa. Então, assim, é uma reformulação pesada e muito complicada. Mas é um Atlético que também tem no mercado um ponto importante. Porque, assim, chegaram 20 caras, de fato, foram 20 caras contratados, mas nenhum desses com investimento forte. Nenhum desses com investimento que mostra que o Atlético é, talvez, o maior potencial financeiro da Série B do Campeonato Brasileiro. A maior folha ele tem. Sim. A maior folha ele tem. Mas ele não investiu, de fato, para mostrar que sim, ele é o time que mais tem condição de montar um elenco forte na Série B do Brasileirão. E aí que tá a questão. O Atlético monta o elenco, muitas contratações, chegou o Léo Pelé, chegou o Tobias Figueiredo, chegou o Abraão, chegou o Raul, chegou o Fabrício vai dar 30, 40 vai ficar minutos de muito vídeo tempo aqui falando, né? Mas assim, teve momentos que contrata assim, jogadores interessantes, mas, por exemplo, Léo, que a contratação foi por seus 10 milhões de reais, mais ou menos, foi um contraponto à dívida do Vasco na contratação do Hugo Moura. O Renan Peixoto, que é o principal investimento da janela do Atlético, era um jogador da Portuguesa, um time da Série D do Campeonato Brasileiro hoje, e que foram pagos 6 milhões de reais. O Atlético fez uma janela que gastou 80 milhões de reais no começo da temporada passada. Então, assim, é uma queda, é um abismo de diferença muito grande. Lógico que era esperada essa queda, lógico que não era esperado o mesmo investimento do Atlético na A pro Atlético na B. Mas, obviamente, se esperava mais. Era um time que poderia montar um time de Série A, um time com jogadores do nível da Série A do Campeonato Brasileiro, não top, mas assim, do nível da Série A para jogar a Série B. Já montar a base pensando na estrutura pro ano que vem, né? E aí que tá. E parece que não é o caso. É o principal ponto de debate desse começo de temporada e dessa Série B de Campeonato Brasileiro, de início de Série B do Campeonato Brasileiro pro Atlético, né? Se subir, o que, assim, tende a acontecer, o Atlético é um dos favoritos a subir. Só o Atlético e o rival Coritiba são times que já ganharam a Série A do Brasileiro, Pois é. que estão na disputa esse ano. Então, Fala-se em Série B menos pesada dos últimos anos, né? pode ser. A gente teve vários campeões brasileiros já na Sim, B sim. ao mesmo tempo. E até com a queda do Guarani, né? Sim. O Guarani poderia estar na B, foi pra C. Foi para ser. Então ficaram só os dois aqui do Paraná, a dupla Atletiba, como campeões já na história da primeira divisão. E aí que tá, o Atlético deve subir, deve garantir a vaga na Série A. Agora, como vai fazer isso e o que vai ser de 2026, né? Aí muito torcedor fala, pô, mas tem que subir primeiro, tem que pensar em 25, mas o futebol não acaba em 25. O Atlético não termina em 25. O Atlético tem que pensar sim, tem que ter um planejamento sim para 2026. E a contratação de jogadores como Falcão, jogadores como o Leozinho, que assim, São dúvidas dribla até pra muito B, bem, tá? mas é uma dúvida grande, exatamente. Pra B. Jogadores não pra como A. o Juliano, jogadores como o Patrick, como o Allan Kardec, que já são muito experientes. O Atlético saiu do seu perfil de contratações para montar um time com cancha para jogar a Série B. Mas talvez seja um erro mais no futuro. Enfim, vamos com os números? Vamos. A gente grava esse vídeo aqui no dia 1º de abril, dia da mentira, né? Vai ao ar. Mas no tudo dia, isso que eu tô falando é verdade. No dia 2, né? Tudo é verdade, mas assim, há um ano, tipo, 1º de abril de 2024,
seria muito louco pensar que o Atlético estaria nessa situação hoje, né? E o Furacão, com todos os erros que teve, com tudo que aconteceu no ano passado, acabou passando por isso. Antes dos números, só um detalhe para você que não tem ideia de quem é Renan Peixoto ou tá curioso, tem visão para jogo dele aqui no canal, vou deixar aqui o card aqui em cima para você poder também assistir esse vídeo. É isso, tem um cara que vai aparecer aqui também, que também tem visão para jogo dele no canal, tá? É verdade. Vamos nessa, números do Furacão na temporada foram 17 partidas, 9 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. O Atlético, inclusive, teve uma sequência de invencibilidade de 11 jogos, o que garantiu a segunda melhor entre os times da A e da B do Campeonato Brasileiro em determinado momento. Mas aí perde pro Maringá na semifinal do Campeonato Paranaense. Marcou 28 gols, sofreu 14. Não é um ataque tão qualificado, um ataque tão plural, mas é um ataque eficiente. E também não é uma defesa que dá muito... Não faz os olhos brilharem, né? Você tem lá 14 gols sofridos em 17 jogos. É quase um por jogo, né? Só que se for parar pra pensar, 3 do Maringá em casa no jogo de volta da semifinal do Paranaense. Exatamente. Acaba com a sequência do Atlético de títulos no Paranaense, né? Sim. Um título invicto, inclusive, há 2 anos. Sim. Né? Algo que não acontecia há mais de 80 anos. E o Atlético era o time que, a nível estadual, tava passando o carro. Sim. Em todo mundo. Tava ganhando o Paranaense. Não dá pra falar com o pé nas costas, mas tava tendo facilidade nas disputas domésticas. Fez 3 no mesmo Maringá há um ano. É verdade. Né? Então, Na final. e dá pra falar mesmo do Maringá, porque a base, 80% A da base base é a mesma. O técnico é o mesmo, né? Todo mundo Exatamente. segue o Maringá consegue fazer um trabalho bem legal nessa parte. Não à toa subiu pra Série C no passado, né? Sim. E aí que fica a questão, né? O Atlético tem alguns momentos da defesa. O começo do ano, em que o Atlético criava muitas chances de gol. Não conseguia matar, mas criava muito. E sofria gol todo o jogo. O Atlético chegou a ter uma defesa em número de gols tomados comparável ao do Paraná Clube, que caiu. Uhum. Em determinado momento do Campeonato Paranaense, né? Depois, o Atlético encara o Maringá no Willie Davis e vence por 3-2, um jogo em que sofreu demais até a expulsão do Vilar, jogador do Maringá, né? E aí muda a maneira de defender. Começa a marcar numa linha com 6, 3 jogadores à frente e um centroavante. Então, o Atlético passa a jogar num bloco baixo excessivo. Jogou assim contra o Cascavel, contra o Londrina, contra o Azures, contra o Pouso Alegre. Não sofre nenhum gol nesses 5 jogos. E aí, logicamente, vai tentar mudar para encarar o Maringá na semifinal do Campeonato Paranaense. Não funciona. Não deu certo. Muda para encarar o Azures na volta das quartas de final e dá certo, 3-0. Muda para encarar o Guarani de Bagé, um time um pouco mais ofensivo, mais atirado, e deu certo também. O Guarani de Bagé, com todo respeito, é um time muito abaixo, assim como é o Azures, né? E o Maringá não. O Maringá é um time melhor. O Maringá tem mais qualidade. E aí o Atlético até no primeiro jogo e no segundo jogo utiliza 3 zagueiros. No primeiro jogo não tem um gramado bom pra jogar, então nenhum dos times jogou. No segundo jogo o Atlético até segura o Maringá no primeiro tempo, né? Toma um gol de bola aérea, e aí é um ponto importante, mas toma um gol de bola aérea, tem que se abrir no segundo tempo, e aí toma mais 2 em jogadas de contra-ataque. E aí que é importante para destacar sobre a defesa também. 60%, um pouco mais de 60% dos gols que o Atlético tomou na temporada foram em bolas aéreas, bolas cruzadas na área. Outros 50% saíram de transição. Pode ficar estranho, né? 60 mais 50, É porque 110. pode ser. Mas pode a ser transição pode gerar ser uma bola jogada, aérea. claro. Como, por exemplo, no jogo do turno contra o Maringá, em que há um contra-ataque, o Moraes é derrubado e tem uma... na verdade, há um contra-ataque, o Negueba finaliza, gera um escanteio. E aí o escanteio sai o gol. Então, assim, é assustador esse número. Você assim. pode ter uma transição e uma jogada aérea, um cruzamento. Exato, assim, também pode dá pra acontecer. ser diretamente. Né? Exato, e aconteceu, né? O gol do Cianorte, por Sim. exemplo, é dessa maneira, que é um gol contra do Gamarra. Então, assim, do Beleza, desculpa. Então, assim, é um Atlético que sofre demais em transição e sofre demais nas bolas cruzadas. E aí é o retrato dessa defesa aqui. Quando não teve um bloco baixo excessivo, sofreu demais. E numa Série B em que você vai ter muito disso, né? Muita Times coisa. que abusam demais da bola parada, do jogo físico, e times que também vão se fechar, principalmente na Arena da Baixada, em Curitiba, Exatamente. pra sair no contra-ataque. O Atlético tem que ficar de olho nessas coisas. Falamos dos números, também dando um pitaco nos problemas do Atlético, em algumas questões que aconteceram no ano. Agora vamos tentar mirar pra frente. Vamos nessa. falar do destaque do Furacão, porque de fato, né? 10 participações em gol em 16 jogos disputados, o homem chegou, vestiu a camisa e você tem uma certeza é que o Luiz Fernando é titular do time. Né? Pois é, e é um jogador que chega como a contratação, a primeira contratação do Atlético para a janela.
é um jogador que foi fechado num contexto de Série A ainda, né? O Atlético contrata o Luiz Fernando ainda enquanto jogava a Série A do Campeonato Brasileiro. O Luiz Fernando seria contratado para jogar A e para jogar B pelo Atlético. Seria o jogador para ser contratado para jogar nos dois contextos, né? E assim, muito interessante os números, tá? 9 gols e 1 assistência em 16 jogos. Nos últimos jogos, né? Ele não fez gol contra o Maringá, né? Nos 2 jogos das semifinais, mas ele faz 3 contra o Guarani de Bagé. São os últimos dele, né? São os Inclusive, 3 que ele faz 3 gols no jogo, depois ele não faz mais. Exato, e ele tem gol marcado também contra o Azures, ele tem outros gols marcados recentemente, então ele tem uma sequência muito forte, uma sequência muito boa e muito bem na finalização da jogada. Ele não é um ponta normal, né? Não é o ponta brasileiro que corre, que pedala, mas que chega na hora de finalizar e não consegue, né? Os números na tela vão mostrar isso, porque Sim. ele não é o ponta do 1 contra 1, do rabisco, né? Ele é o ponta definidor. Define muito bem. O que no futebol brasileiro é raro. Sim, Você não tem esse cara muito nesse contexto nosso. sim. O ponto é aquele que tenta arrumar a jogada, né? Clarear a jogada, dificilmente é um bom finalizador. É claro que no alto nível você tem muitos pontas que têm essa qualidade. Até não acho o Luiz Fernando um jogador top de linha do Brasil. Sim. Mas é um bom reforço pro Atlético. Claro. Pro contexto do Atlético, mesmo se não tivesse caído. Sim. Você fala que ele foi contratado antes, né? Também do rebaixamento, mas eu acho que ele é um jogador que é útil para um elenco, né? Que é um ponta que tem esse tipo de característica. Sim. E aí os números mostram, né, Vitinhas? Até podemos seguir, porque você pega o XG dele, né? O expected goals, né? Os gols esperados. No total, ele deveria ter marcado 5,3 gols. Pois é. Ele fez 9. Pois é. Então ele tá marcando muito acima. E aí tem aquela Mais do que ele brincadeira, deveria, né? Então ele não tá criando tanto, tá dando sorte. Ou Sim. então ele tá conseguindo. Ele tá fazendo ter uma mais do que produção foi mais criado, do que né? foi criado. Sim, Então sim. tem sempre esses 2 pontos, né? É bom ou é ruim isso? Sim. Eu costumo e gosto de levar pro lado positivo. Porque se mostra que ele precisa de menos chances para marcar mais gols. Exatamente. Então acho que é uma estatística legal. Mas talvez também num contexto mais complicado ele não consiga manter de fato essa meta, né? Ele não consiga manter essa diferença entre gols marcados e gols esperados. Pode ser. E aí que tá. O Atlético tem que criar mais. O Atlético tem que colocar o Luiz Fernando em melhores condições para finalizar. Já teve, sim, algumas condições, principalmente na jogada do Kevin Velasco da direita pro meio e a enfiada de bola, em que ele sai muito bem nessa paralela da esquerda para dentro e aí ele consegue sair frente a frente com o goleiro para finalizar. Essa é uma jogada. Faltam outras, ele ataca bem de cabeça, é um jogador que tem qualidade para finalizar de momentos diferentes do campo. 2,14 chutes por jogo, tá? Então ele tem 44% de acerto, o que é interessante. Não é um baita número, mas é interessante, tá? Não é também nada de se jogar fora. Todos os dados depois Por do 90 primeiro minutos, são né? dados por 90 minutos, né? Exato. Uma média por jogo, né? Só para ficar claro para Jogo o completo. espectador. Exatamente. Isso, exatamente. Porque jogo que ele faz menos minutos, que ele entra, que ele sai e tal, Sim. ou jogo que ele joga mais por conta dos acréscimos, Sim, sim. que na estatística, nas plataformas, contam os acréscimos. sim. Tanto que hoje em dia o futebol eles estão trabalhando agora para 100 minutos, muitas vezes, na questão de preparação do jogador. Você vai ter e não 3 mais no primeiro 90. tempo, 6 no segundo tempo, normalmente Para fecha muito, 100, né? é. Normalmente fecha 100 minutos por conta dos Exato. acréscimos. Então, é só para ficar claro também para quem tá acompanhando a gente. Vai lá, Boa, Vinte. 1,45 passes para finalização, isso é importante. Cara, é alto. No começo, é alto, é interessante para um ponto, assim, não é muito para um meia, mas para um ponto é interessante. E é interessante porque é um jogador que começa o ano com o Maurício Barbieri, com o Isaac, como esse cara da infiltração, da velocidade, da condução de bola, da objetividade, e com o Luiz Fernando pela ponta direita como um criador, como um jogador para se aproximar dos meias, para conseguir se envolver mais com os meias, para ter mais combinações com os meias. Ele faz essa função bem também. Mas o melhor dele é na finalização. O melhor dele tá na questão de finalizar a jogada, de aparecer como uma opção de ataque à última linha. Então, mesmo que ele tenha, sim, qualidade para associar, ele é um jogador que vai melhor em outro lado. E esse número mostra, né? 1,45 passes para finalização a cada 90 minutos é alto e é bem interessante. 3,91 toques na área adversária, então é um jogador que tem lá seus 3, 4 toques por jogo dentro da área para tentar, aí logicamente, finalizar a jogada. Ele acerta 2,33 dribles por partida, 51% de acerto. Não é um número ele que dá, se destaca, ele tenta, né? 2,33 Isso, dribles e isso. acerta metade. Exato. E assim, para um ponta, você pega um ponta brasileiro que dribla muito. Pois é. Se você pegar o vídeo que tá no mesmo horário aqui do rival do Coritiba, do Ronier, o Ronier tem mais de 5 tentativas por jogo. Ele é um ponta de fazer essa jogada. O Luiz Fernando é um ponta de definir. Então ele não vai muito para um contra um. Ele vai mais para definição da jogada. Ele vai abrir para chutar ou para dar um passe para um companheiro melhor colocado, né? Sim. Sempre vai tentar definir a jogada e não tentar tirar um marcador, né, para fazer
esse tipo de lance, até porque não é tanto a dele também, né? Ele não é um cara que tem esse primor para um contra um como outros pontas que a gente tem no país. Exato. E até nem tanto em condução de bola. É um jogador muito rápido, Sim. muito explosivo. Ele consegue dar 2, 3 tapas na frente e chegar na frente do gol. Até quando chega o Atlético, compara o Julimar, né? Em questão de condução em muita velocidade, em questão de ser um jogador que tem uma passada larga, ser um jogador muito físico para disputar também. Não imaginava que o Luiz teria essa qualidade, de fato, para associar. Nisso ele é melhor, por exemplo, que o Julimar, que fez uma temporada muito interessante no ano passado pelo Atlético. Então, assim, é um jogador que, olha, era esperado que ele entregasse. Era esperado que ele fosse, sim, uma das referências técnicas desse Atlético no contexto de Série B. Mas ele tá entregando mais do que ele deveria, do que era esperado. Os números mostram isso. É impressionante o que o Luiz tem feito. O destaque é um cara que chegou num time que se reformulou muito, que mudou demais, né, suas peças. O Fique de Olho também, outro jogador para você analisar para esse Brasileirão do Atlético, também, claro, é um cara que chegou. E aí estamos falando de um jogador que tem análise aqui, que não sabe chutar, né? A gente falava isso. Verdade. Os números até mostram muito isso. Kevin Velasco, muito bom num contra um, é um cara que pode criar também condições de finalização, de jogadas para os companheiros, mas de fato é o contrário do Luiz Fernando, né? Talvez o contraponto. Sim. Porque ele é um cara para armar a jogada, o Luiz Fernando é um cara para definir, né? Eu vou explicar, quando a gente montar o time base, como constrói esse time do Atlético, e aí fica muito clara a função do Velasco, tá? Mas falei sobre o Luiz Fernando de ser um ponta-direita que se aproxima do centroavante, que se aproxima dos meias. O Velasco é perfeito pra fazer isso. E no vídeo que a gente faz, no Visão pra Jogo que a gente faz, a gente mostra exatamente isso. É muito confortável pra ele sair da direita, se tornar um meia. É muito confortável encontrar essa bola em profundidade, encontrar essa bola que rompe a linha de defesa do adversário. Tem um contra um pra passar pela marcação nesse tipo de jogada. Tem condução próxima do pé pra se livrar bem de marcação em espaço curto. Então, assim, é um jogador não completo. Praticamente completo. Falta porque a finalização. falta, de fato, a finalização. Ele tem 1 gol e 3 assistências em 10 jogos pelo Atlético, 1,87 chutes por partido, que é até um número alto, mas acerta só 26%. E aí que tá. Ele não é que ele finaliza muito mal. Por exemplo, o Canóbio finalizava pior do que o Velasco em determinado momento pelo Atlético. O Coelho também. Pelo Fluminense, não. Pelo Fluminense. Aí ele melhorou, logicamente. Ele teve uma curva de evolução nessa questão. Mas assim, o Canóbio, quando chega ao Atlético, finaliza pior que o Velasco. O Velasco não é um cara que não tem ideia de como finalizar uma jogada. Ele consegue, em momentos. E o gol que ele marca contra o Pouso Alegre é um gol de quem consegue finalizar bem a jogada. Agora, não é o principal ponto dele. Não é uma ameaça de fora da área. Não é um jogador que, se engatilhar pra bater, o zagueiro vai ter que tirar o espaço rápido porque é uma ameaça constante. Não é esse cara, tá? 1.37, né? 1.37 passes para finalização, o que é um número bem interessante também. 3.86 cruzamentos por partida. 45% de acerto. É piada. É muita coisa, tá? É muito alto. Ele acerta quase um cruzamento a cada 2. Exato. É quase isso a estatística. E 45% não é 50%. Exato. Cara, acertar um cruzamento a cada 2 é muita coisa. É muita coisa. E assim, quando tem esse número muito alto, é normalmente um jogador que não cruza tanto. Ele cruza quase 4 bolas por partida. É muita coisa. Tanto que nos últimos jogos do Atlético ele assumiu a bola parada. Ele é um jogador que começou a bater também os escanteios, as faltas laterais. Mostra essa qualidade para cruzar, tanto de perna direita quanto de perna esquerda. Ele é canhoto, né? Então com as duas pernas ele consegue fazer esse tipo de cruzamento. Bem interessante também, tá? 5.73 dribles, aí que você menciona. É o rabisqueiro. A questão de característica com o Luiz Fernando, né? Ele acerta quase 60% também, o que é interessante. 4.11 corridas progressivas. É um jogador rápido, é um jogador explosivo, é um jogador que tem condição de bola. E que parte pra cima, né? Exatamente. Além de 4.11 passes pra área adversária, com quase 50% de acerto também. Então, assim, é um jogador também que encontra alternativas, que encontra qualidade pra infiltrar. Falei das 2 assistências que ele dá pro Luiz Fernando, contra o Pouso Alegre e contra o Azurezinho. Uma jogada da direita pro meio, o passe que rompe a linha e que o Luiz Fernando consegue da esquerda pro meio receber de frente a frente com o goleiro. E é legal, porque na análise que a gente faz no Visão para Jogo dele, você traz muito bem isso aí, né? Ele Sim. até brinca, pô, ele não sabe chutar, você tava acostumado com o Canóbio e com o Coelho, ele finaliza pior. Pô, tá louco com 20 anos e tal. Mas ele é um jogador que tem outras valências. Sim, isso sim. fica claro no vídeo, fica claro pra torcida do Atlético que tá assistindo os jogos do Velasco, do Velasco, perdão. Sim. E aqui, a gente trazendo nos números, nas médias, nas métricas, né, que a gente pega sempre pelas plataformas da Prometrics, nossa parceira. O contato deles está aqui na descrição do vídeo. A gente tem a noção de que ele é quase completo.
falta finalização. Sim. Ele consegue cruzar, ele consegue bem no drible, ele é um cara rápido, explosivo, ele consegue conectar com os companheiros, busca bastante a área, tem uma taxa de acerto legal em todos esses pontos. Sim. Só que na hora da finalização ele peca muito. E assim, rápido e explosivo o suficiente para ganhar da marcação 1 contra 1 quando tá aberto. É confortável e qualificado o suficiente para passar pela marcação e para contrapasses quando tá afunilado. É um jogador que consegue jogar nas duas pontas. É um jogador que não tem tanto a perna direita, é verdade. Mas de perna esquerda ele consegue resolver dos dois lados também. Não finaliza, mas assim, uma frase do Maurício Barbieri falando sobre o Velasco em coletiva me pega, assim, porque ele fala: enfrentei o Velasco era do Puebla, o Barbieri treinava o Juárez, né, no México. Enfrentei esse jogador e eu fiquei pensando, cara, como é que para esse cara? Né? Porque ele é bom por fora, ele é bom por dentro, ele consegue encontrar alternativa toda hora, é muito intenso. Como é que eu vou parar o cara? E aí, por isso, ele quis trazer o Kevin Velasco para jogar com ele no Atlético. Então, assim, é interessante. É um jogador, assim, que talvez se a expectativa fosse de uma incógnita, se a expectativa não fosse tão alta por não entender de fato como ele jogava, como ele poderia contribuir, o nosso visão para jogo, pelo menos para mim, ajudou muito a Quem projetar. viu o vídeo aqui sabia. Sabia o que ele poderia agregar. E ele confirmou tudo de ponto positivo que a gente trouxe no vídeo. Qualidade para virar bola. Assim, é impressionante. E assim, jogador de seleção colombiana, né? No Deportivo Cali, no começo da carreira, teve destaque no futebol colombiano e, assim, foi convocado para a seleção colombiana em mais de uma oportunidade. Sim. Então, tudo bem que não fez seus melhores jogos, melhores atuações pelo Puebla no México, mas chegando ao Atlético, a gente falava do que o Atlético pode manter para 26, talvez, se mantiver o nível que está mostrando o Velasco, possa ser um dos nomes a ser mantido para 26. Com certeza. Vamos mudar a página, porque agora a gente vai falar de time ideal. Claro, vamos trazer também um pouquinho do que o Barbieri já montou, já tá pensando, mas a gente vai, claro, dar nossos pitacos aqui para entender como é que o Atlético pode colocar o que tem de melhor à disposição do elenco em campo para a Série B do Brasileirão. Vamos lá, então, nessa. Vincenzo. Furacão do time base, o time ideal escalado com Mikael Goleiro, Dudu, Tobias Figueiredo, Léo e Lucas Esquivel, Raul, Felipinho Isapelli, com o Velasco, Allan Kardec e Luiz Fernando. Esse aí, o Atlético base, o Atlético ideal, com algumas opções no banco, tá? Vamos só a alguns destaques. O Dudu e o Palácios ainda disputam posição. O Dudu até perdeu tempo lesionado nessa temporada, mas para a estreia contra o Paysandu deve estar sim à disposição. O Dudu é melhor que o Palácio, sim. O Dudu é mais técnico que o Palácio. Eu acho mais completo. Bem mais vendo completo. que a crítica em cima do Palácio está muito grande, né? Em cima do Dudu também. Mas eu tô achando mais. Pelo que eu vejo de fora, né? Você, claro, tá todos os jogos, acompanha mais de perto. Eu não tô tendo essa experiência esse ano. Mas eu acho que o Dudu, ele é mais jogador no sentido do completo que o lateral precisa. Exatamente. Defensivo e ofensivamente. Não é o Cafu. Não Não é o Djalma Santos. Não é. Mas pelo que o Atlético tem hoje à disposição, pra mim é a melhor opção. Eu gosto do Dudu. Eu acho que é um jogador que tende a melhorar demais porque o nível que ele mostra no Paranaense é muito abaixo. E dá pra ver ele frustrado, né? Se acompanha o jogo, você vê que o Dudu não tá em sincronia com o restante do time. É um jogador que chegou lesionado no Atlético, teve que trabalhar pra ter forma física, condição física de jogar de fato pelo Atlético. Passou de novo por uma lesão na coxa recentemente. Então, assim, calma. Eu acho que ele vai evoluir na temporada, mas de fato não tem mostrado um nível satisfatório pelo Atlético ainda, o Dudu nesse momento. E o Palácios também não. Assim, o Palácios é um ponta de origem, é um jogador que chega ainda por uma recomendação do Paulo Autuori. Então, assim, é um jogador, acho que também não tem tanta qualidade, não tem qualidade talvez o suficiente para ser um titular da posição. Para algum contexto de jogo pode ser. Agora, para ser titular, o Dudu é mais esse jogador. O Dudu é acima do Palácios. Tobias Figueiredo ajuda na questão da bola aérea e é um jogador também interessante. O Léo, pra mim, um dos melhores zagueiros da Série B do Campeonato Brasileiro. O Léo não é um primor na bola aérea. Não é. O Léo, tecnicamente falando, é um ótimo zagueiro. Tem muita questão, porque falha na saída de bola, porque tenta muita coisa, etc. Tal, beleza. Eu entendo. Pro contexto da Série B, acho uma excelente contratação do Atlético. Mas, de fato, precisava de um cara mais alto. E o cara mais alto, que se chama Lucas Beleze, não tava conseguindo cumprir com a função. É muito jovem também o Beleze, né? Ele vai oscilar, ele vai falhar em algum momento, como tem falhado, né? Não dá pra ter o Beleze como um titular do Atlético, não dá pra ter o Beleze como um jogador que vai ter minutos consideráveis, mas como opção não fere ninguém, né? E aí a questão do Lucas Esquivel, recuperando uma pubalgia,
desde o começo da temporada, teve lesão no tornozelo, teve renegociação com o River Plate. Então agora, talvez seja o primeiro momento em que o Lucas Esquivel tá pensando em jogar pelo Atlético na temporada, né? Tá treinando com bola, é um jogador que tem participado das atividades, mas ainda não tá 100%. Mas vai ser um upgrade pro Fernando. Deve estar relacionado, exatamente, deve estar relacionado para jogar na sexta-feira, mas talvez não inicie a partida. Só que assim, a diferença entre ele e o Fernando, e principalmente o Fernando 25, o que o Fernando tem mostrado em 2025 é estratosférica, é muito grande. Agora é ver também como o Esquivel vem em questão de ritmo de jogo. Eu coloquei um jogador no banco, o Fernando tá aqui. O Abraão também, tá? Abraão fez a Série B do ano passado pela Chapecoense, teve destaque também no ABC, jogando a competição, tava no futebol português. É um jogador de bola aérea, é um jogador de bloco baixo, é um jogador que não sabe sair jogando, não é um jogador que tem na saída de bola uma valência, não é um jogador que tem na transição defensiva o melhor do seu jogo, mas um time em bloco baixo para manter o adversário com a bola e ter uma linha com 5, uma linha com 6, o Abraão serve bem. Para afastar a bola cruzada serve legal. Então para determinado contexto pode servir bem para o Atlético. Eu tenho uma única dúvida pela forma como o Barbieri joga pro time que vai ser o time que vai jogar mais na Série B. Eu acho que em algum momento, pela questão da experiência, tudo bem que não vai jogar sempre. Sim. Mas o Juliano vai ganhar uma vaga nesse time. Pode ser. Pra jogar ou no lugar ou ao lado até do Zapelli, dependendo das circunstâncias. Pois é. Acho que dá, porque você vai fazer um 4-1-4-1 com o Raul como primeiro volante, e você pode ter 2 meias, né? Sim. Então eu acho que o Juliano, pela experiência, porque foi um pilar do Santos ano passado, numa Série B que o Santos foi campeão. Sim. Então o Juliano vem pra isso. Eu acho que o Juliano não vai ficar no banco do Atlético muito tempo. Eu também acho. Mas é uma questão de ver. E Jogou pouquíssimo até esse momento. É, não o Juliano conseguiu teve jogar uma muito, lesão sim. na coxa também, ficou 20 dias fora, né? Tem 3 jogos pelo Atlético. E a camisa 9 tem a questão. Vem o Renan Peixoto com um investimento, não é um investimento estratosférico muito alto, mas é um investimento. O Allan Kardec já em final de carreira. Sim. Então o Allan Kardec não acho que vai ser o seu travante para 38 rodadas, a ver se o Atlético vai trazer um 9, né? Pois é. Porque também tem especulações no mercado, né? Que o Atlético pode trazer um centroavante. Tem buscado esse 9. Até a gravação desse vídeo, não é mentira, mas no dia da mentira não trouxe. É verdade. Então tem essas dúvidas, mas assim, acho que mesmo um time muito novo, acho que a forma, o modelo do Barbieri, o formato, a espinha dorsal tá montada. Sim. E, Não assim, vejo grandes mudanças daqui pra frente. Lógico que a gente coloca no 4-1-4-1 para ficar mais fácil, né? Mas normalmente esse time do Atlético constrói com 3 jogadores. Quando gosta de ter a bola. Então, os 2 zagueiros e um dos laterais. E esses laterais alternam. Então, se ficar o Esquivel, você tem lá Tobias, Léo e Esquivel. O Dudu passa a ser um ponta direita com o Luiz Fernando como ponta esquerda. O Velasco vem para dentro. E aí você tem Raul como um pivô, né? Esse cabeça de área. Felipinho mais à direita. Zapelli mais à esquerda. O Velasco vem para dentro, se aproxima do centroavante. E aí você tem o Allan Kardec na referência do ataque. É como o Atlético vinha normalmente jogando, se armando. Eu espero, de verdade, um Atlético que vai ser muito menos linha alta, muito menos proposição, muito menos imposição de um jogo com posse, e mais um Atlético que vai se fechar bem, nesse primeiro momento, pelo menos, de Série B, tá? Se fechar bem, vai ter uma linha com 6, como fez nos jogos que eu mencionei agora há pouco, e um Atlético que vai tentar transicionar com o Velasco, com também o Luiz Fernando, e o Kardec como esse jogador como alvo de lançamento. Esse jogador para sustentar de costas para o zagueiro a bola que vai ser lançada pela zaga do Atlético. Foi pelo menos como o Atlético jogou em partidas em que precisava ter uma defesa melhor postada e quando foi pressionado pelos seus adversários. E acho que isso vai acabar acontecendo mais vezes do que o Atlético do começo do ano, que tinha um 3-5-2 em determinados momentos e que tinha muito a bola, mas sofria muito na defesa. Acho que o Barbieri vai optar muito mais pela segurança do que, de fato, pela ousadia, pela ofensividade, enfim. Dito tudo isso, com todo o contexto já colocado nesse vídeo. O Atlético, é claro, nosso palpite vai aparecer, né? Tem essa briga pelo acesso, mas vamos ser um pouquinho mais direto aqui, Vintinhos. Pelo nível dos adversários, pelo nível que o Atlético está mostrando e pelo trabalho que foi feito até agora e que a gente está projetando. O Atlético chega para ganhar a Série B de 2025? Chega. Claro que o jogo do Maringá, os jogos contra o Maringá não deixam uma boa figura, não deixam uma boa avaliação de fato. Mas o caminho do Atlético desde o início do ano era ascendente. O caminho do Atlético desde o começo da temporada era positivo, era de evolução. E é um Atlético que, em termos de elenco, individualidade, de qualidade mesmo, é o melhor time da Série B do Campeonato Brasileiro, pelo menos pra mim. E assim, você tem um Atlético que tem boa individualidade e um trabalho
até o jogo contra o Maringá na ascendente. Você tem um Novo Horizontino com um trabalho de muito tempo do Eduardo Batista, mas que não tem tantas qualidades, tantas valências individuais. Você tem Matheus Friso, você tem alguns jogadores que conseguem sim equiparar-se ao jogo do Atlético. Mas mesmo assim não é um elenco, para mim, tão forte quanto o do Atlético. Você tem o caso do Coritiba, que ainda vive tecnicamente um marasmo, ainda vive uma grande dúvida coletiva com o Mozart. Então talvez não se coloque também nessa disputa por título. Você tem Operário, você tem Vila Nova. Eu ia falar, olho no Vila Nova. Você tem o Vila Nova, você tem o... Cara, é difícil até projetar outros candidatos, mas talvez... Sei lá, a Chapecoense foi até a final do campeonato catarinense, mas acho que não vai brigar em cima na tabela. Avaí, né? O Paysandu não tem um time... o Avaí também, exatamente. O Paysandu é um time que tem suas valências, mas não tem, tecnicamente falando, tanta qualidade. O Remo é a mesma coisa. Enfim... Vai ser um campeonato diferente, né? Porque você não tem nenhum grandíssimo favorito e você não tá vendo nenhum time que tá tão abaixo também, né? Exato. Tá muito embolado. Tá muito nivelado. Mas acho que o que o Atlético fez no mercado, por mais que não seja a melhor atuação possível, credencia ele a, de fato, estar à frente nessa disputa. E esse caminho com o Barbieri, esse caminho que foi positivo até determinado momento com o Barbieri também, pra mim, coloca o Atlético como o favorito a ganhar o título da B nessa temporada. Isso a gente vai descobrir lá no final do ano e até lá vai ter muita análise aqui no WTV Sport, vai ter muitos vídeos aqui dos jogos, dos jogadores. A gente vai dar um destaque também para a Série B do Campeonato Brasileiro, não só para a Série A. A gente faz esses vídeos aqui do coach do Atlético no mesmo horário no canal, porque também a gente tem que trazer, é claro, para o regional. A gente acompanha aqui sempre, a gente tem esse carinho, é claro, mas a gente cobre aqui todos os times. Se por acaso você não é daqui do Paraná, tá vendo esse vídeo, você pode ficar tranquilo que o teu time vai aparecer por aqui. Inclusive, você pode deixar nos comentários se você quiser uma análise especial de um jogador ou do seu próprio time. A gente tem o quadro Visão para Jogo aqui também. A gente tem várias iniciativas aqui na WTV em que a gente fala de futebol. Tenta explicar os porquês do futebol, sempre com a parceria da Prometrics, eles que são o centro de inteligência do futebol, que atendem, né, com plataformas, vários times, e a gente tem acesso a essas plataformas aqui. Por isso que a gente tem tanto dado que normalmente você não vê em outros lugares. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta do nosso trabalho, deixa o like, compartilha com seus amigos e, claro, já se inscreve e ajuda nesse crescimento que tá bem legal aqui do canal da WTV Sport. A gente te espera no próximo vídeo. Valeu!